Muito boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui na live Diálogos da Rede da Resistência, no nosso canal da Resistência no YouTube. Muito boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui na live Diálogos da Rede da Resistência, no nosso canal da Resistência no YouTube. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui na live Diálogos da Rede da Resistência, no nosso canal da Resistência no YouTube. Uma boa pergunta seria de onde está vindo essa... Boa pergunta seria de onde está vindo essa... Parou o eco. Parou, vamos tentar de novo então. Muito boa tarde a todos e todas, né? Isso é bom porque dá mais tempo do pessoal ir se ligando na live, né? Sem dúvida, eu acho que isso aí é uma artimanha tua, rapaz. Eu estou aprendendo com a vida. Eu não tinha pensado nisso aí, até agora não entendi, mas vou ter que estudar isso para poder repetir isso às vezes, né? Mas olha só. Então, live Diálogos, Rede da Resistência, aqui no nosso canal da Resistência no YouTube. Estamos recebendo hoje o deputado estadual Jefferson Fernandes, né? Porque a situação do Rio Grande do Sul, deste ponto em diante, com os fatos das últimas semanas, né, nos mostra assim que mudou o cenário, né? Tem quase uma ruptura de um pacto democrático, assim, né? A eleição de 2018 constituiu uma determinada maioria na Assembleia Legislativa e coisas muito graves, em plena pandemia, estão sendo feitas, né, e estão nos levando a modificar o futuro de todos os gaúchos e gaúchas por décadas, sem discussão pública e atropelando posições históricas daqueles que estão se movendo nessa direção até, né? São coisas muito complicadas que vão demandar de toda a sociedade organizada aí uma verdadeira resistência democrática. Nessa semana, nós tivemos a aprovação em segundo turno da PEC 280, que autoriza a privatização da Corsã, do Banrisul, da Procergs, né? E a gente escuta posições muito tranquilizadoras, né? Que a meta agora é vender a Corsã, por enquanto não estamos pensando em vender o Banrisul e a Procergs. Claro que, por enquanto, nós estamos pensando, mas semana que vem a gente pode começar a pensar, né? Porque vai ser só a questão de pensar. Então, tem muita coisa grave acontecendo e que demanda a nossa reflexão e a nossa intervenção. Então, deputado Jefferson Fernandes, por gentileza aí, na sua fala inicial, aí nos deu um relato aí de como estão as coisas na Assembleia e os riscos que a sociedade está correndo aí nesse momento. Marco, um abraço para ti. Eu aproveito aqui e cumprimento também, estou vendo a Ana Esteves e a Wanda Turco, que já entraram conosco. A Wanda dizendo que é de Imbé, falando de Imbé. Então, meu caro, isso que aconteceu na Assembleia Legislativa foi uma reprise piorada do que nós convivemos quando retiraram o direito do povo gaúcho de ser consultado sobre as empresas do setor de energia. O governo Sartori havia feito essa tentativa, os eletricitários, os servidores também da Sulgás, da CRM, haviam resistido, mas infelizmente agora no governo Leite houve uma maioria que eles formaram e agora nós passamos a entender bem melhor o método utilizado pelo Leite para conseguir essa base ampliada. Para teres uma ideia, eu vou também aqui compartilhar agora
nas minhas listas essa nossa live, para teres uma ideia, quando da votação do setor de energia, a princípio, as coisas não foram detectadas assim quanto irregulares dentro do processo legislativo. Todavia, agora, com a PEC 280, que trata do saneamento do Banrisul e da Procergs, nós tivemos um atropelo a partir do anúncio do governador, e eu sempre faço questão de frisar, Martini, até tuitei, acho que hoje, antes do meio-dia, para não esquecer, o governador jurou de pé junto na campanha eleitoral que respeitaria, né, a Corsã e o Banrisul ficariam públicos, e ele não pestanejou no sentido de negar a própria palavra. Ele veio a público dizendo, então, que por conta do novo marco regulatório do saneamento, ele estava decidindo privatizar a Corsã, sem nenhuma justificativa técnica, e ele encaminhou o apoio à PEC 280, e para conseguir os almejados 33 votos, né, para mudar a Constituição tem que ter 33, ele tentou de tudo. E como a mentira tem perna curta, o deputado Thiago Simon acabou confessando no próprio plenário que o governo tinha prometido kit asfalto, e também virou pública a informação. Imagina, o Rio Grande do Sul, criado pelo próprio governador, ainda tinha um certo controle, embora muito deficitário, da pandemia através do sistema de bandeiras. E isso impedia que, em bandeira preta, as escolas fossem abertas, pois a desfaçatez foi tamanha que deputados, principalmente os do Novo, mas teve um grupo a maior do que esses, disseram em alto e bom tom que só votariam a favor da privatização se a bandeira de preta baixasse para vermelha e possibilitasse, então, abrir escolas, porque tinha uma pressão, principalmente das escolas privadas, para que isso acontecesse. Então, toda essa maracutaia não foi suficiente no primeiro turno, a tal ponto que eles conseguiram só 32 votos. Um deputado não estava conectado, foi computado como favorável, e daí para fechar os 30, já que caiu, depois eles tiveram que admitir que o voto tinha sido irregular, e eles pegaram um voto que era não e transformaram em sim, depois da sessão, o que é terminantemente proibido pelo nosso regimento interno. Nós recorremos ao judiciário, o judiciário lavou as mãos, deu uma de Pôncio Pilatos, o presidente do TJ fez mais política do que uma ação de juiz e deixou a coisa correr. E aí nós tivemos, então, na última terça, 35 votos a 18. Com isso, Marco Martini, não está garantido já, não é automática a venda da Corsã, do Banrisul e da Procergs, mas fica encaminhado, porque, na prática, o governo só precisa agora aprovar pela mesma base que aprovou a PEC, que exige 33 votos, ele terá de aprovar, então, o projeto de autorização de venda da Corsã, no primeiro momento, é o que eles dizem, e acredito que vem na sequência a Procergs e o Banrisul. Então, o processo é todo ele eivado de irregularidades, falta legitimidade, falta moral, não se discutiu o conteúdo, apenas nós e um que o outro deputado ficou discutindo vantagens e desvantagens das privatizações. O certo é que nós não vamos afrouxar o garrão, como eu digo, não vamos recuar. Nós vamos continuar dizendo do quanto é prejudicial para o Rio Grande do Sul esse processo, não só na forma, mas o conteúdo, o resultado depois. Vide que outras experiências, principalmente na área do saneamento, foram desastrosas para os usuários. Então, te agradeço muito pelo espaço aqui, porque é um jeito também de nós dialogarmos com um público que aliás, eu quero fazer uma propaganda aqui, tá, Martins, se tu permites. Aqui a água
da Corsã direta da torneira. Teve um colega meu que disse que duvidava que deputados tomassem água da Corsã. E ele gasta dinheiro até para lavar roupa com água mineral, de tão chique que é o cara. Então, saúde para ti. Depois eu falo mais sobre esse comentário desastroso aí do deputado. Deputado Jefferson, nós vamos colocar aqui depois à disposição de quem está assistindo a live uns links aqui de uma organização respeitada internacionalmente chamada Transnational Institute, né, que tem acompanhado o que está acontecendo no mundo, e eu digo especialmente no mundo civilizado, né, que sofreu a pressão das privatizações neoliberais desde os anos 1980, que a Margaret Thatcher foi eleita na Inglaterra em 79, depois o Ronald Reagan nos Estados Unidos em 80, né? E houve, a partir daquele momento, com esses dois poderes, nessas duas nações importantes, houve uma onda neoliberal muito forte, uma onda de privatizações, e só que isso já vão 40 anos que isso começou. Então, entre 30 e 40 anos, às vezes 25, né, as sociedades mais desenvolvidas já experimentaram esse modelo. E uma das coisas que foi feito muito forte em toda a Europa foi essa municipalização da água, ou então regionalização, exatamente o que está proposto aqui, com 30, 40 anos de atraso. Né? Qual é o resultado hoje na Europa? Né? E aí, nessas publicações que tem dessa organização internacional aí, quem quiser conhecimento de causa, pode buscar ali, eles já acompanharam mais de 1.400 casos onde houve a reestatização, que eles chamam nessa obra de remunicipalização, né, que normalmente volta para um controle municipal ou de um consórcio de cidades, para usar o nosso linguajar daqui, ou então houve a criação de uma autarquia lá municipal para cuidar daquilo que estava sendo mal cuidado. Né? Então, somando as remunicipalizações, que são, usando a linguagem deles, que são reestatizações, que são quase 1.000, são 980 e tantas, mais 400 e tantas criações de entidades para cuidar disso aí, já são 1.400 casos, um pouco mais de 1.400 casos, de reestatização, de volta para o controle público da água, do saneamento, da energia, e saúde e outras coisas que haviam sido privatizadas naqueles ambientes, né? Mais de 1.400 casos que envolvem mais de 2.400 cidades em 58 países que eles estão acompanhando. Essa experiência que está proposta aqui como moderna é um atraso. Por quê? Porque a repetição de coisas que lá na Alemanha não deu certo, na França não deu certo, na Inglaterra não deu certo, sabe? Onde as sociedades têm um controle muito mais forte, onde a sociedade se move pelos seus interesses. Convencer os europeus, convencer os franceses que a água tinha que ser privatizada. Paris, as principais cidades da França, já voltaram atrás, estatizaram, porque não dá certo. Isso é experiência internacional hoje, moderna, por isso que eu estou colocando esses links à disposição de quem está nos assistindo. São estudos relevantes, são de agora, quer dizer, não é história do passado. História do passado é o que o Leite está propondo para o Rio Grande do Sul. E junto com essa virada dele, a questão da energia já ficou muito complicada, né? Porque pegar uma empresa que tem um faturamento bilionário, né? Deixar a dívida dela, porque foi o governo Sartori e mais o governo do Eduardo Leite que deixaram a dívida com o ICMS disparar. Nós falamos aqui com um engenheiro ali que era gestor da CE Distribuidora, né? Ele nos colocou claramente, no final do governo Tarso, em 2014, a dívida da CE com o ICMS era 104 milhões já renegociado para pagamento a longo prazo. Deve ter sido com o Carrion que tu conversou? Não foi o Carrion, foi o... Puxa vida, agora vamos...
Agora, Mas, enfim, é que o Gerson Carrião também é o Guilherme, Guilherme Barbosa, daqui a pouco... Ah, isso, o Guilherme é ótimo também. Sim. Então, assim, estava tudo equacionado, estava tudo certo. Então, os gestores públicos endividaram a empresa consigo mesmo, porque eles são gestores do governo. A empresa que eles tinham o dever de fazer a boa gestão, eles deixaram de pagar a si mesmo, porque quer dizer, o representante do governador não paga o tributo que cabe ao governo do estado, né? Criaram uma situação de uma dívida difícil de contornar, que fica equacionada, uma parte fica para o Estado, uma parte não, mais da metade fica para o Estado. Quer dizer, então eles criam um problema e transferem de graça uma empresa que tem faturamento bilionário para terceiros. Isso já foi energia. Aí veio a proposta, que a gente sabe que isso é público, isso não é escondido de ninguém, que o Eduardo Leite é uma aposta do PSDB nacional, não que ele ache que vai ganhar do Lula, mas é uma aposta de projeção futura, né? E querem que ele participe das prévias. Veio essa proposta, o governador virou privatista, né? E do ponto de vista da Covid-19, ele virou bolsonarista também. Por quê? Porque ele simplesmente, naquele momento que ele queria forçar o retorno das aulas, ele teve uma decisão contrária do judiciário, ele, do dia para a noite, ele tirou da cartola uma nova legislação que a ratio legis, né, para quem a razão de ser dessa lei era não permitir que o prefeito fizesse um decreto restringido às aulas. Isso é a única coisa importante. E o resto também, a outra coisa importante para ele, não para o Rio Grande do Sul, só para ele, foi transferir praticamente toda a responsabilidade para os prefeitos. Resultado disso, a epidemia disparou de novo aí fora. Disparou. Então, o futuro está todo ameaçado. A economia do Rio Grande do Sul, né, os serviços públicos e a saúde pública. Esse é o cenário que a gente está vivenciando pelas ambições do governador. Eu acho que uma coisa importante, Martini, se tu me permites, é dizer assim que não há projeto de investimentos em termos de ação dos capitalistas que não tenha estudiosos, né, o intelectualidade dando um lastro de seriedade àquilo ali. Os capitalistas, isso eles fizeram desde o período colonial, né? Quando, por exemplo, cientistas famosos da Europa, eles eram patrocinados para testemunhar que negros e indígenas, por exemplo, por terem pele escura, eram inferiores aos brancos europeus. Então, tem estudos importantes do século XIX, e eu até tenho me debruçado um pouco sobre isso. É assustador perceber a ciência a serviço, na verdade, uma pseudociência. Mas aí pega o nome do cientista famoso que se presta a fazer esse tipo de trabalho. Nós tivemos, então, vários cientistas, eu até fiz um artigo esses dias sobre isso, por ocasião, se eu não me engano, do Dia do Índio, para denunciar isso, que é uma coisa histórica já. Eu aproveito, Martini, se tu me permite, eu estou transmitindo também na minha página aqui do Facebook, cumprimentar duas professoras, a professora Romi Gertz, recém-eleita diretora do Núcleo do CEPERS de Cerro Largo, e Lara Culpo, que é de São Luís Gonzaga. O Carlos Vilmar está nos dando a honra aqui também da audiência, Carlos Eduardo de Miranda, João Aloysio Gil, que é aqui de Santa Rosa, Lisiane Reis, Nélio do Prado, uma galera bacana, Cristal dos Santos também, que sempre me acompanha aqui nas lives, Andréia, legal, agradeço muito quem está nos acompanhando. Mas então, Martini, esse mesmo patrocínio feito no passado para legitimar processos de dominação colonial também é feito agora por ocasião do neoliberalismo, né? Um novo liberalismo que se implantou, como tu disseste muito bem, no final da década de 1970,
na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, e o Brasil sempre, ele recepciona o que não deu certo em outros locais, né? O capitalismo tardio, ele sempre vem para cá com ares de modernidade. Então, casualmente, essa transnacional conceituadíssima, né? Esse instituto transnacional, casualmente eu estava estudando agora há pouco, eu estou fazendo mestrado, então eu tenho uma apresentação do trabalho segunda-feira que é sobre privatizações, e eu estava me valendo de várias informações ali, e uma delas é a seguinte, que os economistas que mundialmente meio que criaram um consenso, né, uma boa parcela de economistas, de que a privatização era uma coisa boa e propagandearam, legitimaram isso para toda a Europa, isso deixou de ter a tônica que teve na década de 1980, 1990, que, aliás, foi quando veio para o Brasil esse projeto pelas mãos do Collor de Mello, e depois o FHC implementou de vez. Esses economistas já não conseguem mais sustentar de que o que é público não presta e o que é privado ele é eficiente e, ao mesmo tempo, cobra pouco do usuário. Por que eles não conseguem mais sustentar? Porque, na medida que a teoria deixou de ser enquanto tal e virou prática, se percebeu que as empresas, vou falar mais focadamente aqui na área do saneamento, elas deixaram de fazer investimentos que, mesmo se porventura antes eram precários do ponto de vista público, deixou de existir todo e qualquer investimento e, em contrapartida, as tarifas aumentaram. Para além disso, vários desrespeitos a informações, ao direito das pessoas terem informação, desrespeito ambiental, descumprimento de contratos, a tal ponto que a mesma Europa que propagandeou que era bom privatizar está reestatizando, sobretudo, serviços na área do saneamento. Eu peguei agora há pouco aqui a informação, eu até estou preparando o meu PowerPoint para apresentar na segunda-feira, de 2000 a 2017, eu tenho aqui 884 serviços caros e ruins foram reestatizados. A fonte é o UOL, é uma matéria de 2019. Em primeiro lugar, nós temos a Alemanha, com 348 reestatizações. A França vem em segundo lugar, com 152. Os Estados Unidos, o paraíso do liberalismo, né? Tem brasileiro aqui batendo continência para a bandeira norte-americana, 67 reestatizações. O Reino Unido, 65, onde nasceu o monstro do neoliberalismo, e a Espanha com 56. Inclusive, eu li agora há pouco, óbvio, são 300 e poucas páginas de um relatório do Tribunal de Contas da Espanha, denunciando as empresas de saneamento que não prestaram o serviço adequado para o povo de várias províncias e denunciando altos preços e denunciando uma coisa que nós denunciamos aqui também, que a fraude já começa no edital e no leilão. Isso também é comum mundo afora. O processo de privatizações, não só pelo seu resultado nefasto, e aqui estão as provas, nós não estamos falando, né, de literatura só de esquerda, né, são fontes da própria grande mídia, que não raro faz uma propaganda enlouquecida, porque ela ganha de quem patrocina. Inclusive, só para pegar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, nós estamos vendo a Corsã patrocinar como nunca. Eu até tenho, se tem alguém da minha equipe assistindo, anota aí que eu acabei esquecendo. Eu quero fazer um pedido de informações para o Estado, quanto a Corsã está gastando de publicidade nos últimos tempos, assim como também o Banrisul. É um troço assustador, porque todo momento tu vê propaganda das novas façanhas, e aí, claro, isso obriga o comunicador, no mínimo, a se calar quando vê uma denúncia de irregularidade do processo de licitação.
Isso é comum mundo afora, porque envolve bilhões, Martini. Não é uma coisa assim, ó, pequena. E muitos na política se prestam a trocar o seu voto por um oferecimento de obra pública, que seja, nem vou entrar aqui em outros detalhes, porque eu também não gosto de levantar falso testemunho quando não tenho provas, mas promessa de obras com dinheiro de privatizações, como está fazendo o governador, para mim é imoral. E essa é uma tônica mundial. Então, tu tens toda a razão de trazer aqui as informações com fontes seguras. Há uma onda nos Estados Unidos, na Europa, de volta do Estado para gerir serviços, principalmente energia e saneamento. E aqui a onda é bem o contrário. Então, estou bem triste porque não vai demorar muito para nós nos darmos conta daquilo que os europeus, os norte-americanos já se deram conta. E veja, deputado, assim, quando a gente fala da Alemanha, que de fato é um dos grandes motores desse retorno do setor público à gestão, à boa gestão dos serviços essenciais, né? Porque se hoje o Eduardo Leite quiser falar mal da Corsan, ele está declarando a própria incompetência, porque a Corsan funcionava bem, né? Quer dizer, da mesma forma a CE, né? E eles alegam que isso vai ter um melhor serviço, e como tu muito bem disseste, não vai ser não é o que a experiência internacional mostra. Especialmente, e eu digo sempre isso, uma empresa privada, ela visa o retorno do capital. E ela é privada, ela tem que fazer isso mesmo. É o compromisso dela com os seus acionistas. Ela não tem que fazer outra coisa. E é por isso que uma empresa que tem este objetivo não serve, não é adequada para cuidar daquilo que é o interesse público, porque o interesse público é uma outra coisa, uma outra dimensão da existência. O que eu já comentei aqui de uma outra vez, né, que o saneamento, né, assim, as pesquisas mundo afora sempre dão um retorno. Se eu invisto $1 em saneamento, eu vou ter 3, 4, 6 dólares, conforme a situação do país, eu vou ter um retorno muito grande em saúde pública, em crescimento do PIB futuro. Portanto, se uma empresa pública investir em saúde e não em saneamento e não cobrar da sociedade, a sociedade, né, no caixa da empresa pública aparece um saldo negativo. Esse dinheiro foi gasto e não teve nenhum retorno. O retorno foi zero, não cobrou nada de ninguém. Só tratou. Só instalou a estrutura de saneamento, mas não cobrou, certo? O número é negativo só no caixa da empresa, porque para o conjunto da sociedade é um lucro muito grande. Assim como a educação pública. Não se questiona que a educação constrói riqueza futura, que a saúde pública constrói riqueza futura, o saneamento também constrói. Agora, o conceito neoliberal é que se eu gasto $1 ali, alguém tem que me pagar, e não é $1 que me paga. Eu gasto $1, eu quero 1,20, 1,30, 1,50 de retorno, né? E isso é empresa privada, mas isso não é uma sociedade cuidando dos seus bens públicos, do seu interesse público. O interesse público não é a mesma coisa que o interesse do capital privado, e, portanto, não pode estar submetido à regra do capital privado. E eu coloquei, está nos comentários dessa live, as duas fontes que eu citei ali, que são daquela organização, né, a Transnational Institute, que é a fonte dessa matéria do UOL que tu referiste. Tá? Então, ali estão as versões em português, né, de 2 estudos que eles fizeram. Tá? Um deles é um livro em PDF, na verdade. O título é O Futuro é Público, tá? E ali mostra, é um livro agora de 2020, já se fala em pandemia nos comentários do livro. Então, ali mostra, por exemplo, infográfico de 11 países, fala de muitos outros, mas mostra infográfico da situação de 11 países relevantes. Nós estamos na contramão da civilização. Os países mais civilizados, mais democráticos, que têm a sociedade mais organizada, estão indo exatamente na direção oposta do que da noite para o dia, quando passaram na frente dele aquela oferta de disputar uma prévia nacional para disputa presidencial,
O Eduardo Leite, como disse o Rosseto aqui no outro dia, né, diante da proposta de sentar na mesa de banquete dos bilionários desse país, ele não está mais preocupado com a sua história, ele está querendo construir o interesse desses bilionários, o interesse do capital. Olha a situação que nós estamos hoje, Jefferson, nós estamos com a Bolsa batendo recorde. O pequeno comerciante está quebrado, né? As nossas pequenas indústrias estão mal, estão quebradas, nosso sistema público de saúde está com dificuldade, a sociedade de desemprego está como nunca, e a Bolsa está batendo recorde. Por quê? Porque o dele está garantido. E só o dele está garantido com esse tipo de política. E é por isso que eu digo, a gente tem que vir para a resistência democrática, compreender o que está acontecendo, quem está ganhando com isso, quem está perdendo, que é o conjunto da sociedade, e estabelecer mecanismos para colocar freio nessas políticas e pensar um futuro que não seja esse que está sendo proposto. É um desafio enorme, Martini, porque a propaganda que eles fazem é uma propaganda enganosa. Eles partem, o script é o seguinte, ó, eles partem de um problema que a sociedade tem. Eu agora há pouco mesmo no canal do UOL, pesquisando essa notícia, lá estava uma matéria sobre privatizações. Eles começam mostrando uma estrada toda esburacada, caminhão atolando e tarará, e dizem o seguinte, ó, a infraestrutura do país é ruim, o poder público arrecada seu dinheiro e gasta mal, mantém estruturas arcaicas, como é o caso do DENIT, fazendo desvio de verbas, gastando inadequadamente, e a saída é trazer investidores de fora para mudar esse cenário. Então, o cara desavisado que está assistindo, que de fato enfrenta a estrada esburacada, ou que porventura não tem um serviço de saneamento ainda adequado, a qualidade da energia, da internet, não sei. Aliás, a internet é uma piada, né? Porque toda vez que dá problema de sinal de internet, isso é muito frequente, né? Volta e meia dá um apagão, eu não ouço ninguém dizer tem que privatizar, porque já é privatizado, né? Então, nós temos que fazer esse debate e temos que tirar esse ilusionismo que foi criado de que vai vir investidor. Ninguém do capital é benevolente, exceto o Barbucci, que é o presidente da Corsan, que está trabalhando, pagando para trabalhar aqui no Estado. E esse, sim, é um exemplo de pessoa abnegada, né, que está trabalhando só por amor à causa, né, mas a causa do mercado. Jefferson, então, eu momentaneamente eu perdi o teu som aqui, só dá uma confirmada aí se não está fechado, mas... Oi, está aberto. Não, está me ouvindo? Oi, deixa eu ver se eu escuto aqui no... Oi. Oi. Pois é, o Jefferson, nessa última parte aí, por alguma razão, eu não te ouvi. Eu pedi para pesquisar aqui se tem alguma dificuldade, tá? Mas eu fiz eu quero fazer mais um comentário ainda. A gente falou da Alemanha antes, né? Como exemplo, né? A gente tem que ter clareza o seguinte: a Alemanha é o principal país capitalista da Europa, um liberalismo econômico duro, exigente, né? Não é um país que faz caridade com bem público, não. E a Alemanha está voltando atrás dessa onda dos anos 90, dos anos 80 a 90. Né? A França
não é tão dura quanto a Alemanha, mas ela tem, sim, governos bastante rigorosos com muita coisa. Também está voltando atrás. Nós estamos literalmente na contramão do mundo civilizado. E a propósito, os comentários, os links que eu falei que foram colocados ali, eles têm uma tarja amarela, Rede da Resistência, né? Então, correndo ali os comentários, onde aparecer aquela tarja amarela, estão ali os links que eu fiz referência, tá? Então, eu gostaria de dizer também que e tem uma outra falácia nessa história que diz respeito, assim, além de falar que vão fazer investimentos com esse dinheiro, que isso repete o Antônio Brito, né? O Antônio Brito falava a mesma coisa que o Eduardo Leite, que me dá dinheiro, deixa eu vender as coisas que eu vou te fazer o asfaltinho que está faltando, tá? Só que não fez, né? E, na verdade, o período do Antônio Brito foi o pior período, foi o período que quebrou o Rio Grande do Sul. A dívida pública aumentou 120%, em termos líquidos, corrigido, né, no período Antônio Brito. De lá para cá, todos os governadores, sem exceção, fizeram uma gestão razoável, com muita dificuldade, porque o Estado ficou bastante endividado. Foi exatamente quando ele mais entregou patrimônio público. Exatamente aí que o Estado não conseguiu mais reverter aquela situação. Quer dizer, quando a gente empobrece o Estado, quando a gente empobrece e dificulta a máquina pública, a gente não consegue fazer esse contorno, né, de resolver a questão do endividamento. A mesma coisa aconteceu com o Fernando Henrique. Ele assumiu o Brasil em 95, com menos de 30% do PIB em dívida pública, e entregou em final de 2002 com mais de 60%. Né? Foi o governo que mais privatizou no Brasil. Deu certo? Não. Enfraqueceu a máquina pública, enfraqueceu a gestão pública e não atendeu a população. Na verdade, o Brasil quebrou 3 vezes e estava na mão do FMI. Tudo que quisesse fazer tinha que perguntar se o FMI deixa. Esse era o Brasil de 2002, né? Que não é nem perto do Brasil que a gente sonha, mas é para onde a gente está voltando hoje com esse pessoal, porque o discurso é o mesmo, a prática é a mesma, o resultado está sendo o mesmo. Ai, agora sim. Está me ouvindo? Bom, o pessoal está me ouvindo. Eu agora estava dizendo que está me ouvindo, mas o microfone estava fechado. Quero corroborar, então, Martini, as informações que tu passas aqui. As fontes são seguras. Eu estava aproveitando agora para baixar o livro que tu fizesse aqui a socialização no link interno aqui. Eu te agradeço muito. E dizer que nós estamos na Assembleia Legislativa agora numa nova fase, tá? Que é a possível vinda do projeto autorizativo para vender a Corsan, num primeiro momento. E, certamente, hoje até nós publicamos uma informação que saiu no Jornal do Comércio, que é provável que eles só consigam vender em leilão a Corsan em 2022, em fevereiro de 2022. Nós vamos fazer a luta, nós vamos divulgar para que o povo das cidades que hoje são assistidos pela Corsan saibam os problemas que isso vai gerar, saibam também que o patrimônio público, depois de ser vendido a preço de banana, é muito difícil tu resgatá-lo. A Europa, eu estava vendo ali a forma de restatizar os serviços, a maioria quando finda o contrato, não renova. Mas veja que um contrato dura 30 anos. 30 anos é o prazo de concessão. Se tu rompe antes, o cara que vende mãos abanando, o sujeito do mercado, ele ganha quando recolhe as tarifas sem precisar investir nada,
porque ele pega tudo montado pelo próprio dinheiro público, e depois, se o poder público diz, olha, não está contente, nós vamos romper, ele ainda tem que indenizar o sujeito que veio de mão abanando. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. E uma coisa, Martini, que também me chamou a atenção agora, notícia que eu estava olhando, a Alemanha decidiu, através de referendo, principalmente em Berlim, de voltar a ter o serviço público no setor de energia. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, que tínhamos a previsão na Constituição de fazer plebiscito, acabamos de perder. Por óbvio, a luta não está definida, nós vamos continuar resistindo, mas é um governo que não só fere o serviço público, privilegiando e criando desigualdades, né, quando leva dinheiro daqui, inclusive, para outros rincões, mas também um processo imoral, né, que é eivado de vícios, como nós referimos antes, sem se preocupar com a qualidade de vida da nossa população. Esse papo de que os caras estão preocupados com a qualidade da água é um papo furado. Tá? Eles querem agradar o grande capital, que mandou seus enviados aqui, o Barbucci, o presidente do Banrisul, o presidente da CE, que vieram de fora, são enviados do mercado para fazer o serviço que talvez os gaúchos não queiram sujar as mãos, porque nós vamos marcar na paleta quem faz isso. E, bom, não pensem que trazendo uns mercenários para fazer esse serviço, nós não vamos lembrar, como até hoje o Rio Grande do Sul lembra, do que, grande abraço, Luiz Miller, do que o Antônio Brito fez para o nosso Estado. Então, deixou dívidas, deixou o Estado quebrado. Todo o endividamento que a CE pública tem hoje é fruto daquela privatização desastrosa lá do passado. O filé mignon foi para a iniciativa privada e a carne de pescoço ficou com o Estado. Por óbvio que não tem como funcionar. E aí ainda atrasa pagamento de ICMS para legitimar, porque é um processo, né, Martim? Agora mesmo foi autorizado o aumento em 19% da tarifa da Corsan. Por que se vai vender, por que tem que reajustar? Para entregar já com a tarifa lá em cima. Primeiro tu cria uma indisposição com o usuário, e aí tem deputado que se presta a dizer que a água da Corsan não presta. Eu quero ver ele tomando água lá de Uruguaiana, né? Se ele gosta de tomar água que não seja da Corsan, vai lá em Uruguaiana, toma lá. Então, olha, não dá, sabe? Tu acaba perdendo a paciência, porque é tanta asneira que é dita, em nome do quê? Em nome desse ilusionismo criado de que agora vai vir investidor. Tá? Não é assim em lugar nenhum do mundo, não vai ser assim aqui no Rio Grande do Sul. E o que eles alegam, Martim, é que a agência de controle, a agência reguladora vai fiscalizar. Também é conversa para boi dormir. A Gergs, infelizmente, se presta a avalizar o uso de uma concessão para explorar o povo. Pega o setor de telefonia. Tu conhece alguma ação que tenha dado certo contra a Vivo, por exemplo, que desrespeita as regras de mercado, ou a Claro? Tem alguma... às vezes pagam o que para eles é um troco, ao invés de pagar grandes investimentos em melhora do sinal de telefonia móvel, os caras preferem pagar multa de 1, 2, 3 milhões. Na verdade, eles devem bilhões para o país. E todo mundo paga uma conta alta para usar o celular. Todo mundo dispõe de celular. Mas e o preço da conta? E a qualidade do serviço? Então, esse negócio virou uma religião, sabe? Religião, porque religião tu não... A princípio, aquela coisa do fundamentalismo, tu não discute, tu só acredita. E o que nós estamos vendo aí na política, as pessoas não precisam provar, eles só acreditam. Só que quem vai pagar a conta não é o agente político que está decidindo agora. O seu Eduardo Leite vai voar as trans para São Paulo, para Brasília. Esses caras que ele mandou para cá, esses mercenários, voltam para São Paulo, para o Rio, talvez para Nova York, sei lá para onde eles vão ganhar seus milhões por conta desse negócio. Já estão ganhando. Eu não sei se tu pegou essa informação, Martina, eu denunciei isso, já estou ficando sem voz de denunciar. A Corsan contratou mais de 40 milhões
sem licitação, Martini. Escritórios de advocacia que são especialistas em dar dica para o mercado para vender ações da Corsan, sendo que nem foi aprovado ainda o projeto de venda da Corsan. E eu fico pé da vida, cadê os órgãos de controle? Pega um prefeito do interior aí que faz qualquer calçamentozinho com 2 centímetros de diferença do nível anterior, aí dele multa, né? E processa o cara, torna inelegível. Mas e aí? Vão roubar bastante. Não, e aí tem também, são as práticas desses governos, né, Jefferson, que fica assim, você faz, por exemplo, isenção fiscal para setores com grande capacidade contributiva, que são os que deveriam contribuir mais, né? E para o pequeno, né, para o pequeno comerciante, para o pequeno produtor, a gente tem o que para oferecer? Tem execução fiscal, né? Tem o rigor da execução fiscal. Quer dizer, nós trabalhamos com a lógica de beneficiar, por isso que a Bolsa está batendo recorde, com toda a nossa base da nossa economia, toda quebrada, todo mundo desesperado, desemprego como nunca, e a Bolsa batendo recorde. Porque o desses está garantido por governos como o nosso aqui, que abrem décadas de bons negócios. Bons negócios significa assim, vão cobrar mais do que vale, vão cobrar caro, porque a conversa de que vai baixar preço não aconteceu nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. E quem é mais antigo vai lembrar assim, eu lembro bem disso que eu acompanhei naquele momento lá que o Fernando Henrique privatizou telecomunicações. Em 94, a Siemens fez um estudo internacional de 50 as maiores economias, para ver onde que valia a pena investir. O Brasil era a 48ª. A gente só era pior investido que a China, por exemplo. E mais um país que eu não lembro agora. Nós éramos o 48º. Por quê? Porque a gente cobrava barato demais pelo serviço de telefonia. E aí não remunerava o investimento, nem mesmo da empresa pública. Alegando a ineficiência da empresa pública, entraram com o programa de privatizações. E lá atrás já fizeram a mesma coisa. Ou seja, subiram triplicaram as tarifas de comunicação para que as pessoas, com a desculpa escancarada de que não, isso é para atrair investidores. Quer dizer que eu sou incompetente no setor público, cobrando 1/3 do que o cara competente vai cobrar de vocês. Esse é o jogo. É uma coisa assim, escancarada, é vergonhosa, e hoje nós temos o serviço de telefonia e dados mais caros do mundo. Isso ninguém duvida. E ainda tem quem diga que, graças à privatização, a gente tem tecnologia. É claro, a Apple, ela só existe porque privatizaram a CRT. Né, deputado? Só porque privatizaram a CRT. Porque privatizando a CRT, abriu o mercado para smartphone. Né? A Apple, a Samsung, esse pessoal aí, a Nokia, que por muito tempo foi a empresa de ponta, eles só conseguiram crescer porque venderam a CRT, né? Quer dizer, esse movimento de expansão, de ganho tecnológico, não foi no Brasil. Nós recebemos essa tecnologia de fora, isso aconteceu no mundo inteiro. E aqui tem gente que dá esse discurso deslavado para defender a privatização, que hoje cobra caro da sociedade, oferece um serviço ruim. Aqui mesmo onde eu estou, depois de quase 30 anos dessas privatizações aí, 20 e tantos anos, eu não consigo sustentar pelo meu telefone essa live aqui. Aqui onde eu estou, esse sinal não chega. E eu estou a 60 quilômetros de Porto Alegre. Né? Essa é a realidade. Né? Essa é a realidade do serviço privatizado. E quando acabam as concessões, o que acontece no mundo inteiro? Quando acabam as concessões, muitos anos antes também acabam os investimentos. Porque o que eu disse antes lá, uma empresa privada, ela tem obrigação de prestar conta para o seu acionista. E como que uma empresa privada vai fazer um investimento que vai ter uma maturação em 10 anos, 15 anos, se ela só tem mais 2 anos de concessão? 3 anos. Ela não faz. Ela entrega alguma coisa defasada. Foi o que aconteceu na França, foi o que aconteceu na Alemanha, por isso eles estão revertendo. E nesta bagunça aqui, da Jergs, né? É só ver as rodovias, quando estavam vencendo as concessões aqui, era um remendo do lado de outro remendo.
né? E não tinha ninguém obrigando o cara a entregar a rodovia com pelo menos 5 anos de duração. Tanto é que quando foi criado aqui a GR, aqui pelo Tarso, aí tem uma coisa estranha, né? Naquele trecho da Tabaí Canoas até Santa Cruz, eu passava ali com alguma regularidade. Assim que o governo do estado reassumiu as rodovias, o Ministério Público de Venâncio Aires, não fazia 6 meses, ele entrou com uma ação exigindo recuperação da estrada. A estrada degradou porque ela estava um trapo. A empresa ganhou 25 anos de concessão, ganhou dinheiro naquele pedágio, entregou um trapo para o Estado. E o Ministério Público entra com ação contra o Estado e não contra a empresa que abandonou daquele jeito. E aí vem a pergunta, né? O que move esses agentes da televisão aí? Na televisão a gente sabe que é dinheiro, né? Mas por que os outros agentes que teriam o dever de fiscalizar não fiscalizam e depois batem no Estado, quando o Estado retoma a atividade que estava precária? O que move essas pessoas? Rapaz, essa é uma pergunta complexa de se fazer. O que move um deputado a comprometer o futuro de décadas do povo do Rio Grande do Sul sem oferecer para esse povo a possibilidade do povo opinar? O que move essa gente? Porque nós estamos falando de bilhões ao ano. É muito caro para a sociedade, muito complexo, tem muita informação para quem queira conhecer, né? Para quem queira conhecer, tem muita informação, e é o que a gente está tentando produzir aqui. Informação e formação. Informação e formação, para que as pessoas não sejam iludidas por esse discurso que está de novo aí fora. Deputado, eu sei que tens aí um compromisso aí em seguida, né? Então, por favor, fique à vontade aí. Tanto no horário como nas tuas colocações aí. Fique à vontade aí, se quiser finalizar, se quiser falar mais aí, porque esse assunto vale a pena a gente seguir, se não hoje, mas nós vamos seguir nele. Eu me coloco à disposição, Martini, para nós conversarmos em outras oportunidades. Eu volto a dizer a importância das pessoas se envolverem. É um período que as redes sociais são o nosso instrumento de fazer chegar a informação correta. As pessoas podem publicar vídeos por sua livre, espontânea vontade, fazer sua opinião chegar às mais variadas pessoas que são usuárias desses serviços tão essenciais, como é o caso do saneamento básico. Então, de minha parte, tudo que nós pudermos fazer, eu me utilizo bastante, tanto da página no Face, quanto Instagram, Twitter, canal do YouTube. Peço até que as pessoas que não se inscreveram ainda no nosso canal, que o façam, para nós podermos estarmos sintonizados para reverter essa onda complicada, que não só envolve quem está na política, como também quem está no Poder Judiciário e nos órgãos de controle. Então, muito obrigado mesmo, Martini. Vamos prosseguir, né? O canal da resistência já diz tudo. Nós temos que resistir, porque certamente, fruto dessa resistência, nós teremos dias melhores. A eleição do ano que vem é um marco importantíssimo, mas antes dela nós temos que aguentar no osso do peito para não entregarem tudo, né, que foi criado aqui no nosso país. Então, é a luta social, são os movimentos, junto conosco, com os veículos de comunicação alternativos, como vocês fazem, que vamos garantir essa pisada, tá? Um grande abraço, meu muito obrigado. Nós é que agradecemos aí a sua participação mais uma vez nesse espaço aqui. E as pessoas, né? A gente agradece aqui o acompanhamento aqui. Quero deixar um abraço aqui para o Luiz Miller ali, que nos acompanha sempre aí, reproduz também no seu blog lá, normalmente, as nossas lives aqui. Muitos comentários aqui, né? Principalmente o pessoal um pouco mais antigo, né? Sabe muito bem como era a questão da CRT, da CE, né? Eram valores que o Estado tinha que perdeu, né? A CE teve 2/3 aqui privatizada a distribuição, né? E não melhorou o serviço e não melhorou o preço também. Quer dizer, a única coisa que melhorou é que alguém está lucrando em cima do recurso dos gaúchos. E o Estado deixou de ter essa gestão, deixou de ter esse controle. E vem coisa pior ainda, porque querem vender a geração também. Porque aí tem a geração, ela inclui as reservas de água, que estão logo atrás das barragens, né?
E, deputado, aqui no Estado é capaz de nos afetar uma outra coisa também, que veja que o governo Bolsonaro está vendendo as térmicas da Petrobras, é um ambiente que eu conheço muito bem, eu trabalhava na Petrobras até o ano passado, está vendendo as usinas térmicas, enquanto que o Congresso lá, a maioria, centrão lá do Bolsonaro, modifica o projeto de privatização da Eletrobras para obrigar uma cota de compra de energia das térmicas. Uma cota multibilionária, quer dizer, a Petrobras vende barato o negócio, enquanto que tem os deputados e senadores eleitos pelo povo estão querendo cobrar mais caro do povo, agora que não é da Petrobras, né? Quando era da Petrobras, não precisa vender energia. Agora, quando é privado, vamos garantir negócios. Esse é o cenário que nós estamos vivenciando. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente estava, vamos dizer assim, com pouco impacto em relação a isso, mas o Eduardo Leite mudou o jogo. Então, nós temos que deixar isso muito claro para a população, né? O que está acontecendo, quem ganha e quem perde, a sociedade inteira perde, né? Quando a Fundação Getúlio Vargas e o IPEA calcularam o impacto do Bolsa Família, né? Dava mais de R$2 de retorno do PIB para cada real pago para as pessoas. Se isso é o dinheiro que entra na economia, causa esse efeito, o dinheiro que sai com as tarifas de energia, de água, de saneamento, que vão ser mais caras e vão tirar dinheiro com combustíveis, está tirando uma fortuna, 100 bilhões por ano está saindo da economia. Isso sai tudo do comércio, perde toda a sociedade. É isso que nós temos que fazer a sociedade compreender. Não existe futuro do interesse público sem o bom serviço público. É isso, deputado. Estamos na luta. Mais uma vez agradecemos muito a sua presença e vamos seguir trabalhando para que a gente consiga fazer a resistência, consiga chegar ao final do ano que vem para que o povo escolha quem vai conduzir isso. Especialmente escolha melhor os seus deputados, a partir do que está acontecendo na Câmara Federal, na Assembleia do Rio Grande do Sul. Nós vamos lutar muito por isso. Um grande abraço. Grande abraço, Martini, um grande abraço para os internautas também. Valeu!